Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74. E Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis e Altair Imóveis, e hoje, ao meu lado, Giovanna Fachinelli, design de interiores. Todas as terças e quintas, a gente conecta a você as principais tendências e novidades do universo da construção e do design. Se você é apaixonado pelo setor ou quer ficar por dentro das melhores dicas, não deixe de nos acompanhar. Siga @podcast Construção em Alta no Instagram e no YouTube e fique por dentro de todos os nossos conteúdos. Estamos ao vivo na Conexão FM 87.5 e também pelo Facebook da rádio. Então, mande suas perguntas e participe do nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo a engenheira civil Karina Cussô. Karina, para iniciarmos então, conta um pouquinho da sua história, como é que tu escolheu a parte da engenharia. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Eu sou de uma família de construtores, pedreiros. Na verdade, o que me incentivou foi o meu pai, né? Que o meu pai era pedreiro, de que todo engenheiro, ou quem escolhe a profissão, geralmente tem alguém na família, né? É isso aí. É outra. Aí, desde criança, né? A gente sempre convivi no meio e sempre fui apaixonada por obras. E aí? Foi entrando na obra através da família. Exatamente. Tu começou a estudar engenharia justamente para trabalhar com a família, ou foi algo que aos pouquinhos foi acontecendo? Tu já trabalhava, ia junto escolher materiais? Às vezes as pessoas chegam aqui, eu ia junto quando era pequeno escolher material, ia ver obra, ia isso. E aí isso faz com que muitas vezes a pessoa já direcione, né? É um pouquinho por aí? Mais ou menos. Na verdade, assim, como o meu pai, ele sempre integrava a gente acompanhava muito, eles, final de semana ele tinha que passar na obra, dar uma conferida, né? Aí ele levava toda a família junto, e isso fez com que a gente começasse, tipo, a gostar, né? Uhum. Eu sempre gostei, tipo, de ver o projeto, tipo assim, iniciar e ficar concluído, sabe? Tipo, imagina, tu começa com uma sapatinha lá, com uma fundação, e quando no final tu vê toda aquela obra, aquele projeto, né?
concluído, né? E é legal tu acompanhar desde o início até o final, né? E isso eu comecei a gostar, né? Porque o meu pai sempre amou muito. Ele faz as coisas como se fosse para ele, né? Para os outros como se fosse para ele, né? E aí ele passou esse amor todo pra gente. Eu acho que foi isso que incentivou meu irmão também é da área, meu irmão não é engenheiro, mas o meu irmão também é na área, trabalha na área, e minha irmã também. Caramba, todos na área da construção. Então, sim, exatamente. Que legal. Hoje, teu escritório, Karina, tu tem escritório, tu não tem? Tu atende a todo mundo? Como é que funciona um pouquinho o teu trabalho? E também, quais serviços tu presta hoje? Hoje, eu estou concluindo meu escritório. Mais um mês eu vou... Trabalho de casa, Daí, mais um mês, quero inaugurar ele, vai estar todo montadinho. Eu sou autônoma, né? Tenho também uma empresa, né, aberta, mas eu presto serviço de projetos estruturais em concreto armado. Tá. Tenho parcerias, né, com construtoras, com pedreiros, com arquitetos, né? O pessoal indica. E também eu presto serviço há 5 anos já fazendo avaliação de imóveis. Tanto, né, para os bancos como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. E também eu faço para alguns advogados também, quando tem essa parte de inventário, que querem recorrer, né, para poder diminuir um pouco o valor do imposto, né, dos herdeiros. Aí, quando eu faço um pré-estudo e vejo se tem possibilidade, aí eu digo para o cliente, vai conseguir baixar o valor do imóvel, né, porque às vezes a Receita Estadual coloca um valor muito além do que realmente vale o imóvel, né? Certo. E a gente se procura avaliar dentro do valor do mercado ou baixar um pouquinho, né? Para o cliente conseguir ter essa redução, né, do imposto, né? Entendi. Para quem não conhece muito do setor, Karina, o que seria uma avaliação? O que baseia uma avaliação? E aí depois nós vamos entregar nas avaliações de bancos, que daí talvez mudem algumas coisas. Mas para quem está ouvindo, o que é uma avaliação e por que as pessoas fazem uma avaliação hoje? A avaliação consiste em quê? Para te chegar no valor de mercado, tu usa inferência estatística. Tu vai montar um banco de dados de pesquisa de mercados de imóveis semelhantes, né, ou próximos, né, daquele que tu está avaliando, e tu vai montar um modelo estatístico com algumas variáveis. Cada imóvel tem a sua particularidade. Na hora de tu avaliar, por exemplo, uma casa, um apartamento, ou só um terreno, uma gleba, um imóvel industrial, ou uma sala, uma loja, tu vai ter que pegar amostras semelhantes, né, aquelas ali, para te poder chegar num modelo estatístico coerente, né, que tem os índices todos certinhos. Além do modelo estatístico, para te chegar no valor do imóvel, tu vai ter que fazer uma vistoria em loco, para ver se realmente a área está toda averbada, se possui área não averbada, questão do padrão da construção, a conservação do imóvel, né, a questão de topografia de terreno, né? Toda a parte de acabamentos, né? Então, são N situações que tu vai avaliar para te poder chegar no valor venal do imóvel, né? Mas basicamente seriam essas informações que a gente utiliza, né? Daí, para te montar um laudo, tu vai fazer as fotos, né? De todos os ambientes, para te ter as tuas justificativas, né, e tal, e tu vai... O porquê daquele valor. Exatamente, né? Mas em que momento tu é contratada, por exemplo? Eu quero comprar uma casa, eu já te chamo? Sou eu que te chamo? Ou é no momento de um financiamento? Em que momento que tu precisa ser contratada? Assim, como eu presto serviço para as entidades, para os bancos, né, é eles que me fazem a convocação, né? Eles que me mandam, eu recebo um e-mail, mas porque o cliente vai procurar o seu correspondente, vai procurar a entidade onde vai fazer o financiamento, e é essa instituição que vai encaminhar para mim, porque eu tenho um cadastro com eles. Sim, e eles encaminham. Tu presta serviço para Caixa ou Banco do Brasil, no caso, então, por exemplo. Isso. Aí eu fiz a compra do imóvel via Banco do Brasil financiado. O Banco do Brasil vai avaliar o imóvel para ver se ele vale aquele valor que eu estou dizendo que está aqui, e o valor que, teoricamente, eu vou precisar de recursos, se for o caso. Isso aí, eles encaminham para mim a matrícula do imóvel, eu agendo com o cliente a vistoria, vou até o local, monto todo o laudo, né? Vejo se o imóvel pode ser aceito em garantia. Por quê? A gente entra em algumas situações, assim, específicas. Por exemplo, cada banco tem as suas regras internas, suas regras. Vocês sabem, né? Por exemplo, hoje a gente tem muita dificuldade de aprovar financiamento com imóveis construídos em madeira ou sistemas inovadores, que não tem o NBR e tal. Aí, isso trava muito, 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 assim.
E cada pouco eles mudam o regramento interno. Por exemplo, a Caixa mudou 3 vezes, de outubro até dezembro. Caramba. O regramento interno. Assim, toda hora eles vão mudando. Tipo assim, ó, nem nós não sabemos, a gente também tem que estar toda hora Buscando atualização. se atualizando, olhando, entrando lá no site, ver se eles emitiram algum outro cote pra gente poder ver se tá tudo certinho antes de... Porque, por exemplo, hoje eu digo pra ti, William, esse imóvel tu pode aceitar em garantia, tu não vai precisar alterar nada, por exemplo. Mas daí pode ser que semana que vem eu tenha que dizer pra ti assim, tu vendeu ele, mas vamos ter que ajeitar, fazer... Tem que fazer algum ajuste. Um tal não ajuste, permite exatamente. tal informação. Acontece. Porque eles mudam, né? Acontece, por exemplo, eu vou começar uma obra agora. Só que é uma casa mais antiga e tal. E foi nem sei se ela vai fazer via financiamento via banco, assim. Porque tinha que fazer várias alterações para aceitar como garantia. Tipo, a gente ia ter que fazer, digamos, uma reforma. Isso existe? Tipo, nós ia ter que fazer uma reforma, digamos, no imóvel para eles estar como garantia para o restante. Exatamente. Tipo, se ele não atender todos os requisitos mínimos exigidos, tu não vai o banco não vai poder aceitar ele como garantia, né? Aí reforma para o banco aceitar. Isso, para condizer. Acontece bastante, assim. Aqui na nossa região, não muito, assim, sabe? Mas tu pega outras regiões que o pessoal tem bastante problema eles não utilizam, eles não impermeabilizam as fundações, e a gente tem bastante problema de patologias nas vigas de fundação, que é aquela umidade ascendente, né? Então, se começar a fugir um pouco da nossa região, a gente pega muito esse tipo de problema. E aí é bem complicado conseguir financiar o imóvel, sabe? Porque daí vai precisar da interferência do engenheiro, que vai assinar o laudo, que vai ter que ser registrado o laudo, reconhecida a assinatura, vai ter que dar uma RT de 5 anos de garantia, sabe? A gente acontece bastante isso, sabe? E esse movimento de um RT de 5 anos de garantia é algo que é pouco engenheiro que vai se comprometer porque não sabe o que está por baixo do material, né? Sim. Eu já peguei algumas obras que tinham uma rachadura, por exemplo, não passou na avaliação porque era uma rachadura estrutural e ia corrigir, mas ninguém queria assinar o tal do laudo. Engenheira? Não sei, vou olhar depois lá. Fui eu que neguei a garantia do imóvel. Mas assim, tem um outro lado também, né? Porque justamente a garantia é para uma segurança bancária. O banco tem que ter a sua garantia. Exatamente. E o cliente do que ele está comprando. Porque daqui a pouco, eu vou comprar uma casa, eu olho ali, ela tá beleza, né? Ela parece bonita, tá maquiada. Aí tu vai, olha, tem essa patologia estrutural. E aí? Sim. Aí, exatamente, né? Tipo, o cliente não vê. E o cliente, exatamente, vai ter o direito dele de cobrar, né? Ele pagou por isso, né? Pelo serviço, né? Sim. E o banco também, né? Vai entrar em contato com quem fez e não visualizou, né? Na época, né? O final do processo da tua avaliação, ela finaliza quando tu finalizou o processo, dá ok, esse imóvel está liberado para ser financiado, o banco dá a sequência. Mas essa avaliação, ela perdura para uma retomada depois? Eu trabalho com alguma coisa de imóvel retomado, tá? Eu sou autorizado Caixa para vender imóvel de leilão que são retomados por falta de pagamento. Essa avaliação é uma avaliação feita após ou é a mesma da negociação que vale? Assim, essa avaliação que a gente faz, esse laudo tem validade de 6 meses só. Entendi. Eu já peguei bastante avaliações de imóvel de retomada pela Caixa, já peguei vários casos. Aí, o que acontece? Eles pedem para a gente colocar o valor máximo e mínimo do campo de arbítrio, para eles poderem ter aquele jogo, o valor do mercado é tanto, né? Mas o máximo e mínimo que a gente pode chegar... Né? É tanto e tanto. Aí o laudo muda um pouquinho, porque tem essa informação a mais, né? No nosso laudo, né? Sim, mas é um laudo novo, não é o da origem. Não, porque ele só tem validade de 6 meses, até por causa que a gente sabe, né? Que o valor do mercado, muda toda hora, né? O valor do mercado do imóvel, né? Muda toda hora, então não tem como tu garantir. Não é o laudo de quando o cliente comprou. Exato. Sim, até porque pode acontecer muita coisa com a obra até... Sim, e outra questão, né? Da valorização do imóvel, né? Às vezes pode... a gente sabe que o valor de um ano para o outro... Vai mudar bastante. Muda bastante. E que regiões tu faz a vistoria para Caixa? Hoje eu atendo até Passo Fundo, né? Parto Lajeado, Passo Fundo, Caxias, né? E até aqui em Barão, Salvador do Sul.
E toda essa, nesse entorno aqui. A demanda é maior em quais regiões tu tem mais demanda? Ou tu tem uma demanda limitada? Tipo, tu tem 50 análises, avaliações por mês, por O que eu percebi, assim, eles procuram deixar a gente sempre longe da cidade polo, da sede da empresa. Então, a minha empresa hoje é registrada... Não valeu nenhuma pra mim, então. Aqui, eles mandam a gente sempre pra longe. Sim, é que até porque... Para não criar vínculo. Para não criar muito vínculo, claro, exatamente, para não criar vínculo. Tem aqui, mas é muito pouco. Eu acho que em 5 anos de contrato, em Garibaldi, eu acho que eu devo ter feito 4 avaliações. Sim, é nada. Nada. Tipo, 1 por ano. Sim. Análise de construção também, eu acho que eu fiz 2 até hoje, em Garibaldi. Barbosa, acho que saiu só 1 também. As outras cidades nem tipo, eu não peguei, Sim, não. Agora, por exemplo, eu vou até Passo Fundo. Tipo assim, é uma demanda gigantesca para aquela região Passo Fundo, Marau, sabe? Sim. Pra lá, assim, daí quase não dou conta, sabe? Tem que ir toda semana pra lá. E tem um lado difícil disso também, né? Não estar na cidade, para te saber o valor do metro quadrado daquela cidade, tem que fazer todo o estudo, todo o levantamento da cidade para conseguir estar acertando, porque também a avaliação tem que ser assertiva, né? Sim. Tu sabe que no início, quando tu tá começando, é bem complicado para te montar teu banco de dados. Depois, quando tu tem um número grande, tipo assim, passou de 40 informações, assim, de dados do mercado, é bem mais fácil. Começa a ficar mais o teu modelo é bem assertivo. Porque que nem, nas cidades maiores, o que eu utilizo? Eu utilizo uma variável, por exemplo, tem a renda bairro do IBGE, que é uma variável muito importante e que ela realmente condiz com os dados de mercado. Então, assim, tu sabe que um imóvel localizado numa região que a renda bairro é R$1.800, né? Tipo, a renda das pessoas é 1.800, na outra é 8, 10, 12 mil. Então, muda completamente o valor do imóvel. Então, é muito importante tu usar sempre essas variáveis, renda bairro, a distância polo, por exemplo, a distância do centro, né? Até a localidade do imóvel, né? Então, são variáveis que eu uso bastante, sabe? A conservação do imóvel também, né? Quando começa a pegar a cidade muito... Quando é cidade pequena, a renda bairro não faz diferença nenhuma, né? Não influencia porque é muito próximo, né? Sim. Mas pega uma cidade que nem Passo Fundo, já deve... Pega Passo Fundo, Caxias, Sim, Lajeado. é. Lajeado, assim, tu tem que usar. Para ter um modelo assertivo, tu tem que usar essas variáveis. Mas, assim, o modelo dá muito certo. Porque eu sempre pergunto pro corretor, qual foi o valor negociado, sabe? Porque eu procuro sempre trabalhar para não prejudicar ninguém. Sim. Sabe? Então, tipo assim, e realmente é o valor do mercado. Eles não vão te mentir, tu entendeu? Foi negociado, portanto, e deu. Eu procuro utilizar sempre o valor próximo. E se o modelo der mais alto, com certeza eu vou... Porque eu tenho justificativa para isso, eu vou colocar o que o modelo deu, né? Entendi. Entendi. Tem tanto para mais alto, provavelmente, quanto para mais baixo. Porque a gente tem o campo de arbítrio da NBR, ela permite que tu possa colocar no máximo mais ou menos 15% do valor central, da tendência central. Mas para isso tem que justificar. Até 1% a NBR permite, tu coloca tranquilo, sem justificar. Depois tu tem que justificar o porquê que tu colocou mais ou menos. 15% ou menos 15%. Isso aí. Claro, esse é o extremo, né? Sim. Mas geralmente tu consegue justificar, sabe? Às vezes, por exemplo, vai num condomínio, tem, por exemplo, aqui em Garibaldi, eu não sei, ter um condomínio fechado e tal, de casas, assim, não sei, por exemplo, tu pega um lugar que tem um condomínio fechado. Tem ali perto do Cairu. Que tem N equipamentos que a gente utiliza, por exemplo, aqui, piscina, quadra de tênis, quadra de areia, salões de festa, quiosque, tudo. Tipo assim, tem N equipamentos. Com certeza, uma casa do mesmo padrão que for comparar num condomínio que tem uma infraestrutura gigantesca, que for comparar com uma casa com um condomínio que é só, por exemplo, cercado, eu moro num condomínio, beleza, mas eu não tenho equipamento nenhum lá. Não tenho nada, sabe, de área de lazer, de tipo de convivência, né? Aí, com certeza, o valor, por exemplo, a casa é a mesma, né? Estou avaliando a mesma casa, mas uma está nesse condomínio e a outra está nesse, né? O condomínio por si só já faz valer mais. Né? Vale muito mais. Aí tu pode justificar os equipamentos que tem a infraestrutura, né? Tu consegue justificar isso. Entendi. E acontece muito de ter imóveis com problema? A gente fala aqui muito, quando vem construtor, uma dificuldade deles, ou que a gente comenta muito, é o pós-obra, né? A escolha do bom material para não gerar pós-obra. E o pós-obra muitas vezes estoura no financiamento, né? Que é uma rachadura, que é uma infiltração, que ao menos ao meu ver, assim, de leigo, digamos assim, né? De entendendo um pouco desse lado. Acontece muito de barrar financiamentos por causa de obras
talvez não com material não tão bom ou com obras com mau cuidado que acaba queimando imóvel, estragando imóvel, Até para danificando quem está imóvel. nos ouvindo Começa- saber disso, para isso, começar a exato, prestar começar a olhar. atenção na hora de comprar um Porque assim, imóvel. quem vai comprar um imóvel muitas vezes olha lá e diz, esse aqui tá bonito, tá legal, vou lá ver. O que ele precisa olhar, né? Cuidar. É, Tu sabe que imóvel novo, dificilmente tu vai conseguir enxergar algum problema. certo. Tu não vê. Imóvel novo, eu nunca vi negar garantia, sabe? Aí, imóvel usado, sim. Aí, o maior dos problemas que acontece geralmente, às vezes, é infiltração nas fachadas. Isso, por exemplo, na pingadeira, na vedação de uma janela, daí, porque começa a passar um tempo, às vezes, a gente sabe, né? Começa a soltar a parte do silicone que eles põem na Aham. pingadeira, a parte de rejunte, ou às vezes uma esquadria não tá legal, começa a dar problema de infiltração de fachada, ou às vezes fissuras no reboco. Aí isso acontece bastante em imóvel usado. Entendi. Mas aí como Às vezes que- está atrás do móvel, já aconteceu de um cliente, desculpa, que eu cheguei lá em Caxias, aí tinha uma cortina assim e tal, tinham já desmontado os móveis, daí eu abri assim, coloquei pro lado, daí eu chamei o cliente, disse para ele, vocês viram que tá tudo mofado aqui? E eles, é que quando a gente veio ver para comprar, tinha os móveis, e agora eles tiraram, a gente não viu que tinha isso. Daí eu chamei, o cliente tava junto para ele, tá assim. Daí eles disseram, não, vamos chamar a síndica. Eles chamaram a síndica, e a síndica me mostrou que eles tinham feito todo o conserto da fachada, já tinham feito, porque eles tinham vários problemas no prédio. E realmente, eu coloquei a mão, comecei a tocar, assim, eu vi que estava seco, não tinha problema, não estava mais úmido. Sim, Eu via já que tinha parado de... Tava mofado, mas tinham resolvido já Faltava consertar. pintar, digamos. Isso aí, daí tinha que ter que pintar e ajeitar, porque não tem o que fazer, mofo é mofo, né? Mas aí a gente chamou a síndica e falou assim, não, nós acabamos justo de consertar, e realmente, aí eu olhei por fora e tudo certinho, eles tinham sanado o problema, eu não ia negar a garantia em função de uma pintura, tu entende ali, Claro, que o cliente vai claro. fazer, quem está comprando sempre faz melhoria, quem compra. Sim. Sempre, É difícil a pessoa comprar e É. não fazer nada. Mas, né? por Exatamente. exemplo, tu vai num apartamento, tu vê que tem infiltração na janela. Tu manda consertar e depois tu volta e faz uma nova vistoria. Sim, Isso barra o... Tu barra, aí tu diz, Sim. tem que ser consertado o prédio, tem que consertar. Sim, eu nego a garantia, coloco lá no campo informações complementares, o porquê e o que tem que fazer. Aí eles vão consertar, né? Claro, sem interesse em comprar um imóvel, né? Vão ver que... Sim, quem tem que consertar normalmente é o vendedor Sim. que tem interesse em venda, né? Claro, e às vezes geralmente é coisa pequena, coisa rápida de fazer, sabe? Coisa fácil de resolver. Aí Que não é eles já definitivo. pedem uma nova vistoria, fazer o conserto e pedem uma nova vistoria só para mim ir lá verificar só aqueles itens, né? Eu vou lá, faço foto só daqueles itens, já tá ok, Já beleza, tá ok, e libera, né? libera. Sim, não é uma negação, digamos, definitiva, né? Sim, não, porque o cliente pode reverter, né? Porque é só fazer o conserto, né? Sim. Tu Sim. vai lá e vê que tá tudo ok, que não tem o porquê, né? Mas a gente sabe, imóvel usado é usado, né? Qual o tempo médio dessa avaliação? Quanto tempo demora, por exemplo? Tu quer Para dizer... ser feita e quanto ela vale? Assim, o que acontece? A gente tem um prazo de 6 dias. Quando a gente recebe a demanda, 6 dias para ir fazer a vistoria e postar o laudo. Entendi. É 6 dias corridos, né? Para avaliação de imóveis, né? Tá. Para avaliação e para análise também de construção, aquisição de terreno, construção ou só construção. Quando é um imóvel maior, por exemplo, vai querer deixar o bem em garantia, por exemplo, uma loja, um pavilhão, que são bens maiores, aí eles dão um prazo maior, tipo de 10 dias pra gente, né, fazer. Mas os dois É. são rapidinho. Sim. O valor que a gente recebe não é o mesmo que o cliente paga a taxa, porque acho que fica uma parte deve ficar para o correspondente, a outra para engenharia, sabe? E não sei mais, Vai sabe? dividindo as partes, vai sim. dividindo, sim, né? E, E tu ganha por vistoria, tu não ganha por... Tipo, tu é contratado e tu ganha um Por salário vistoria, X. por vistoria e por tipo de De vistoria. imóvel. Por tipo de vistoria. Por exemplo, avaliação do imóvel é um valor. Vistoria de obra, da etapa, para liberar o valor para a parcela, é um valor. Análise de construção é outro valor. Né? Tem vários... Né? Sim, cada demanda é um. Isso aí. Cada demanda é um valor. É um valor. Aí tu falou um negócio legal que a gente falou aqui. A gente falou com muitos engenheiros que fazem construção, acompanhamento de obra e tudo mais. Tu falou da vistoria da construção. Para quem não acompanha ou está acompanhando nosso programa agora, a vistoria, a construção financiada, depois tu me corrige se eu estiver errado, tá? Tá bom. cada etapa da obra fiz 5%. A Caixa vistoria e libera 5%. Ou o engenheiro tem que mandar as informações para a Caixa para liberar os 5% do valor. E assim vai até os 100% do valor.
Não é assim? Então me explica como é que é. Mudou. Tá. Mudou. Quando eu entrei no contrato com a Caixa em 2020, todas as parcelas eram vistoriadas e liberadas pelo engenheiro credenciado da Caixa. Engenheiro ou arquiteto, profissional de engenharia. Mudou, acho que deve fazer, eu não tenho certeza, acho que é uns 3 anos por aí que mudou. Tá. Agora, o engenheiro responsável pela obra preenche a PLS, que é a planilha de medição de serviços, né? Ele faz, e o engenheiro credenciado do banco faz só a medição nos 35% e nos 80%. A vistoria, são só 2 vistorias, feito pelo engenheiro credenciado da Caixa. Mas essa... Que aí tu vai ver se o que o engenheiro da obra colocou tá batendo. Isso aí, tu vê se tá batendo. Já me aconteceu a situação, por exemplo, eles colocarem medição a mais, eu chegar lá E não ter. E aí, eles não gostam. Eles metem uma pressãozinha. Mas esse cara, a foto não mente, meu. Tipo, eu não tenho como fazer diferente, colocar mais do que tá, tu entende? Porque tu tem que fotografar tudo. Mas Sim, esse porque a laudo fotografia, a gente usa um aplicativo que aparece as coordenadas geográficas, a hora, a gente coloca a hora, né? Minutos, segundos e a coordenada que tu tá lá. E o dia ainda, sabe? Sim, não tem nem Não tem como. Qualquer pessoa que você vai olhar as fotos qualquer pessoa vai analisar a RAI, que a gente chama de relatório, né? Da análise ali para vistoriar, pra liberar as vistorias. Vai olhar lá a foto, tu vai ver como é que a Karina liberou aqui, por exemplo, o telhado e... Não tem telhado. E não tem telhado. Já me aconteceu isso, sabe? Deles colocarem... Quando o telhado estava concluído e não estava, sabe? Essas vistorias da de 35, antes da de 35, chega a passar o material na tua mão? Exemplo, tu liberou a casa da Giovana, começou a construir. Aí eu sou um engenheiro, vou mandando os laudos. Esses laudos chegam para ti ou só vai chegar nos 35 e nos 80? Só vai chegar nos 35, porque o que acontece? A Caixa tem o site deles, né? Uhum. Tu vai receber a tua ordem de serviço com um número. Quando tu vai receber só no dia que tu for convocado, que o cliente te chamar, que ele vai pagar a taxa, ele vai dizer, entendi. agora Que tá nos chegou 35. chegou nos 35, eu sou obrigada a chamar o engenheiro. Aí a Caixa convoca, eu recebo a convocação, entro no site da Caixa, baixo toda a documentação daquele cliente e lá eu tenho as planilhas. Aí que tu vai estão ter lá. acesso. Aí eu vou ter acesso. Somente E a dos 80 é tu também? Ou pode cair para outro engenheiro? Não, eles fazem com outro engenheiro também, para não ter vínculo. Caramba! Nunca, Vai que não. vai nos 35. Não tem. Sim, não mas a tem. gente vai nos 35 do gostou do cliente, né? Você deu bem com o cliente e tal, e dentro dos 80. Fecha o olho lá nos Ah, 80. complicado, né? E até às vezes para alguém também não... É uma forma também de tu evitar algum erro também, sabe? Porque às vezes tu é responsável de olhar se a casa está dentro dos recursos, se é construída no terreno certo. Já aconteceu, nós temos um grupo dos credenciados da Caixa. Cara, acontece cada uma. Tipo assim, às vezes tu diz, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Sério que o colega meu tá passando por isso? E construírem a casa no lote errado. De outro cliente. O problema é que só descobre nos 35%. Não sei quando a obra tava pronta. Tu parou pra pensar. Nos situação. 80%. Opa, só não terreno errado. Tipo, tu acredita numa coisa dessas? Já aconteceu colegas nossos colocarem isso no grupo. E tu imagina só que situação, né? E daí tu faz o quê? Faz o quê? Não sei, imagina que situação difícil Para os dois lados, tanto para o cliente, mas também para o banco, né? para todo mundo. Como é que ele aprovou? Tem a garantia num terreno que não tem nada a ver? Para todo mundo. Quem fez a primeira? Na verdade, num terreno que nem é do cliente, Aí daqui a tá. pouco. Aí né? tu vai ter que investigar todo o processo. Se foi quem fez a análise Aonde primeiro não deu foi? certo, ou o pedreiro chegou lá, tipo, aí os caras só viram quem fez provavelmente a vistoria dos 30 também não viu. Sim, porque pode Ah, acontecer. compra o terreno. Pior se o terreno não tá à venda. Né? Tipo, E não, pior, nem o dono do terreno não tem visto, né? Ele parou pra pensar que situação. eu consigo uma casa aí no meu terreno, vou deixar. Sim, já aconteceu. Mas esse aí pode deixar, o que não pode é o outro que pagou a casa e tá construindo no lote errado. Mas acontece muitas situações assim que às vezes tu diz, gente, sério que aconteceu isso? Casas assim, por exemplo, o pessoal vai fazer vistoria, eles acham que o banco, tipo, vai assinar garantia. Já fui, tipo assim, em casas que o pessoal não tinha janela e achava que ia passar, sabe? Tipo, sem janela, sabe? É complicado isso, Nos sabe? 80%. Até passou... Não dá nada. Aí já na aquisição de imóvel usado, por exemplo. Eu coloquei lá, fechei com uma madeira lá e deu. É um quarto, mas... Tipo, acontece situações assim, tipo, às vezes o pessoal eles não tem muita noção, assim, do que pode, do que não pode. Às vezes eles podem achar, é chato. O pessoal é meio chato, mas...
Não é isso, né? Ah, Tu tem que ter, assinatura, né? Não, tem que ter Também. condições de habitabilidade, né? Tipo, né? Tem a norma de desempenho, tem tudo. Então, tipo, tem que ter tudo certinho, né? Tu não pode aceitar garantir, um quarto que não tem janela. Não existe como é que isso, vai né? fazer? Sim, não existe isso. Sim, e depois, e assim, né? Não é ser chato, mas é a tua assinatura, a tua responsabilidade, né? Sim. Aí tu libera a casa num terreno errado, daí, Karina, o que tu fez, né? Ai, sério, acontece Meu cada Deus. uma. Como é que tu faz para se atualizar? Porque tem as regras nacionais, né? Mas tem as regras municipais. Do tipo, que nem se Garibaldi tem alguma coisa e não ter janela nas divisas, essas coisas. Tu chega a analisar esse ponto, ou esse ponto quem analisa e quem libera é o próprio engenheiro da obra? O que acontece? Assim, quando um projeto é responsabilidade, ele é aprovado na prefeitura, ali eles já fazem toda a pré-análise, né? Isso, não questão do aprovaria, afastamento, teoricamente, né? teoricamente não. Tá. Eu já peguei Agora eu tô pensando no lote, porque até a prefeitura aprovou a obra no lote errado, né? Não, na verdade, acho que quando foram construíram, talvez eu acho Tava que... tudo aprovado, talvez. Tipo, tá tudo aprovado aqui, começaram a construir no vizinho. Talvez o pedreiro, não sei, ou o cliente, não sei, ou Daqui a pouco a medida era de tanto da esquina, tanto pra dentro, mediu tanto pra dentro. eu não sei aonde que foi que Algum eles erro se perderam, aconteceu. que eles se perderam, sabe? Talvez ela falaram que esse aqui é o lote 8 e era o 7. Ninguém, não tem... Vou começar a construir, tá? Vai lá no 8, é esse aí. E ninguém vai conferir se tu não tem a matrícula. É que tu tem a plano de situação e localização, né? Só que as pessoas, tipo assim, poucos levam um projeto pra obra, porque eu sei que eu trabalho com isso, a primeira coisa que eu chego, eu digo, gente, cadê os projetos? Eu já fico indignada, quando eu não tenho projeto na obra. Ou às vezes eles vão só com o estrutural. Cara, pega o projeto arquitetônico. É fundamental, tu tem que ter o arquitetônico. Ali, mostra as dimensões do terreno, mostra a distância da esquina. Sabe, se tu pegar, tu vai... Porque só os terrenos mesmo de loteamentos que tu tem as marcações. Exatas, né? Exatas. O resto... A coisa antiga, coisa do passado, tu não tem coisa feita antigamente. E tu tem que ter o projeto em mãos. É fundamental tu iniciar uma obra com um projeto. Esse, Karina, é um dos motivos da gente estar aqui, tá? E tá tentando trazer essa informação para as pessoas. Porque o que acontece muito, uma pessoa ela compra uma casa, ela constrói uma casa uma vez, duas, talvez na vida, ou tem, claro, tem gente que investe nisso, ok, aí é uma outra linha. Aí já começa a aprender com os erros e vai aprendendo. Mas eu digo assim, para quem não conhece, para quem vai fazer, é bom essas primeiras dicas para não cometer esses erros e também saber, bom, quando que eu tenho que vistoriar? Por que a Caixa vem olhar? A Caixa vem olhar para ver se está tudo ok. Mas porque ele não acredita em mim? Não, porque a regra é essa. Né? Então, esses pontos é legal que tu traz, até para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem um pouquinho dessa linha e por que existe. Né? Que é algo que é bem importante para quem quer fazer e quem quer conhecer um pouquinho mais. E até para saber, tipo, beleza, eu tô... vou comprar casa X. Me disse o terreno, né? Tipo, beleza, o vizinho... Será que o vizinho não avançou um pouco? Muro, isso. Ou eu tô, né? Sim. Tu sabe que Pra ter esse cuidado que é, tipo, meio que básico, mas daqui a pouco cria problemas, né? muitas situações que aconteceram já, que eu peguei já, assim, que eu tive que pedir pro cliente fechar uma janela ou desmanchar alguma coisa, porque o que acontece? As pessoas compram um imóvel, aí elas vão morar lá, daí começam a querer fazer ampliações. Às vezes eles não querem gastar para fazer com um profissional e aprovar o projeto na prefeitura, eles chamam o pedreiro e fazem do jeito que eles querem. Só que eles não têm conhecimento da legislação. Código Civil, tem, né, o plano diretor, né, do município e tal. Acontece muito, vocês não fazem ideia o que tu pega em situação de casa, de sobrado, geminado, que o pessoal usa o recuo do 1,5 m dos fundos, que é onde eles deixaram as janelas, e fecham. Eles fazem nos fundos da área de serviço, eles fazem mais o segundo andar, e vão indo, sabe? Aí fecha a janela do quarto. Aí a janela do quarto dá para um outro lugarzinho. Aí embaixo tá tipo, a área de serviço toda fechada, construída na divisa. Eles colocam tijolo de vidro na divisa, ou põem a janela na divisa e não pode, né? Aí tem toda essa questão aí que tu tem que analisar e ver. E nesse caso, tu faz o quê? Derruba. Tu sabe que outro dia eu Mas peguei... aí tu vai derrubar uma parede da divisa? Mas é que E o segundo andar? tu derruba o que tu construiu, eu penso eu. Tu sabe que assim, ó, o legal Quem assim, mandou construir? o legal é que assim, ó, quando o banco tem uma coisa legal assim que eles fizeram. Quando o imóvel está consolidado há mais de um ano e meio e o vizinho Não chiou? Vai ficar. Aceita sim, como garantia, não tem problema. E Agora, tem alguma margem de quantidade? Tipo assim, tu construiu, sei lá,
A casa tinha 100 metros, aí tu vai analisar agora, lá tem 300. Não sei se acontece, mas né? teve uma engenheira aqui que falou, ela disse, tu compra, tipo, uma cobertura de 100 metros com um terraço de 50. E aí vai lá e fecha esse terraço de 50 e já não passa, né? Já são 150 metros a cobertura e não tem mais terraço. Não, passa. Sabe por quê? O que acontece? Mas o prédio nem aguentaria mais 50 metros daqui a pouco, né? Sim. Mas o que acontece? Eu falei, aquela história do tá consolidado, né? Certo. Né? Vai ficar. Vai ficar. E tu avalia. Tu usa... O que eu faço? Eu uso o que eu faço. Eu avalio... Eu uso sempre essa regra. Eu avalio como 50% da área, só daquilo que foi ampliado. Sim. Né? E os outros 50% eu uso como se fosse uma desvalorização do imóvel por ele não estar averbado e não estar regularizado, tu entendeu? Até porque vai ter custo para regularizar. Isso aí, né? Então, tipo, mas eu não deixo de avaliar isso, sabe? E os bancos também, eles disseram, não, ó, tem área não averbada, tá tudo ok com a área não averbada, tu vê que não tem problema, tu pode avaliar. Tu avalia ela, mas tu desconsidera, né? Não usa 100% da área para te avaliar o imóvel, né? Usa esse como deu. Sim, ao invés de valer, digamos, o imóvel valeria, se tivesse tudo certo, 1 milhão, tu vai botar aí que vale 700 mil. Porque Exatamente. tem uma parte que não tá... Isso aí, eu uso como desvalorização do imóvel por não estar regularizado, né? Mas tu pode aceitar. Se tu vê que não tem problema nenhum, tu pode aceitar o imóvel como garantia. Maravilha! Vamos fazer uma breve pausa para ouvir os nossos apoiadores que fazem o Construção em Alta acontecer. Fiquem ligados, já retornamos com mais conteúdo para vocês. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta, um agradecimento especial então aos nossos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos, Frisa Acabamentos e Futura Luz Iluminação, por apoiarem nosso programa e trazerem sempre o melhor para o setor. Quer rever algum programa anterior? Siga a gente na @podcast Construção em Alta no Instagram e também no YouTube. Para quem acabou de chegar, hoje nossa convidada, a engenheira Karina Cussô. Vamos continuar o nosso papo. Karina, nós estávamos falando sobre a parte de avaliação, vamos falar um pouquinho sobre a parte de construção. Explica para nós, para o nosso ouvinte, um pouquinho do que tu faz nessa parte de construção, a parte de projeto, acompanhamento de obra, que tipo de construção hoje é o que tu mais trabalha, se é residencial, se é comercial,
Conta um pouquinho para nós. Eu faço bastante parte de projetos, né, estruturais de concreto armado, né. Eu trabalho bastante com construção de residências, assim, o meu forte é bastante residências e também, né, salas e lojas comerciais. O que é concreto armado? Concreto armado? Tu sabe que eu falando pra mim, tipo, é tão natural. Concreto armado. Então, o que é? É basicamente, né, o concreto que tu compra lá na usina, né, ou tipo feito em loco, né, mas hoje em dia quase ninguém mais faz, com a armadura de aço, né, que a gente chama concreto armado. Certo. É, por isso, né. Mas isso, digamos, ele é meio que praticamente em todas as nossas construções de alvenaria. Exatamente. Tipo, Ou muda o tipo de construção, digamos. Tu sempre vai... dificilmente tu não utilizar o concreto hoje, né? Né, para te fazer a construção. Principalmente as fundações. Certo. Tem situações que o solo é bem resistente, né? Que tu tem pouco desnível para vencer. O pessoal utiliza bastante pedra de areia, né? Que se torna mais barato, né? Do que tu utilizar, vou fazer sapata, vou fazer toda a parte de vigas, né? Então, o pessoal utiliza bastante pedra de areia. Quando tem um solo com bastante resistência, né? Aí tu faz só o baldrame todo, né? Com pedra de areia e faz uma viga, uma cinta de amaração, né? Maravilha. Você casa, tipo, de um pavimento, tu quer economizar, tu tem o teu cliente, tipo assim, tem só um valor X para gastar, tu acaba daí direcionando, né? Conforme o teu cliente e o tipo de solo. Às vezes já aconteceu várias situações, né? Tipo, fazer a microestaca aqui na nossa região, né? Que às vezes facilita, é mais rápido, né? Vai lá, faz o furo em loco, é mais rápido do que fazer toda a parte de montar a caixaria das sapatas e tal, né? Então a gente está desmigrando também, que era pouco usual antigamente aqui na nossa região, as micro, né, estacas, e a gente está utilizando bastante agora, né? E tu faz o projeto e tu dá toda a parte de acompanhamento. Isso mesmo, eu faço o projeto estrutural e acompanho antes, né, deles concretarem. Eu passo na obra, faço a conferência, ver se está tudo ok, certinho, para me poder liberar para concretar. E esse projeto tu faz em cima de um projeto de um arquiteto? Ou tu chega, por exemplo, eu não quero contratar um arquiteto, tu faz tudo? Não. Porque eu acho que assim, cada um no seu quadrado, né? Eu acho que os arquitetos estudaram para isso. O curso de engenharia é cálculo. Não é... tipo estética. Exatamente, você não trabalha com layout, tu Legal. não tem noção de nada disso. Tu mal é mal aprende a fazer as fachadas e tal, porque tu tem noção de poder ler um projeto e tal, né? Mas eu não gosto de mover com isso, porque eu não vou entregar um trabalho bom para o meu cliente. Tu entende? Eu não quero entregar aquilo que eu não vou saber entregar. Eu vou ficar frustrada com isso, sabe? Legal. A não ser que o cliente meu, porque senão eu quero fazer um puxadinho da minha casa, vou fazer uma garagem aqui de tanto por tanto. Só a garagem aqui que o cliente quer. O puxadinho não pode, depois tu não aprova. Não, mas aprovado daí, aprovado na prefeitura. Aí, liberado. Aí sim, mas tipo assim, nada que envolva estética, a parte de layout, assim, sabe? Essa parte não, eu não gosto, porque eu prezo muito pelo aquilo que eu vou poder entregar. Sabe? Aquilo que tu sabe de verdade. Exatamente, assim, porque assim, eu não vou atender a expectativa e não vai ficar uma coisa legal. Mas daí tu acompanha a obra inteira juntamente com o arquiteto. O arquiteto tu é contratada pelo cliente para acompanhar a obra inteira, ou tu só acompanha, faz uma parte e depois... Eu acompanho só a parte mesmo que eu fui contratada, que é a parte estrutural. Entendi. É, isso aí. Entendi. Essa é a minha parte, né? Daí o restante fica que nem com o arquiteto. Às vezes é o arquiteto que me indica, às vezes é o cliente que me busca primeiro, eu indico o arquiteto, sabe? Tem parcerias. Às vezes tem construtoras que eu tenho parceria. Aí o pessoal trabalha comigo, Karina, eu te indico, tu me indica, daí a gente trabalha por indicação, sabe? Sim, parcerias. E amizades, né? isso, assim, e vai criando vínculo, amizade, e as pessoas gostam do teu trabalho, eles gostam da forma que tu trabalha, porque tipo, eu sempre procuro pensar, assim, em fazer o melhor pelo menor custo, sabe? Eu sempre falo com o cliente, eu gosto de ter essa reunião antes, assim, eu não saio fazendo projeto estrutural, eu vou fazer projeto, porque tem duas formas, a outra de fazer que, quando vai encaminhar o financiamento para a Caixa, isso é importante saber, tu vai ter que preencher lá na própria planilha. Se a tua construção vai ser alvenaria estrutural, ou tu vai fazer estrutura portante, que é com a alvenaria de vedação. O que seria a alvenaria de vedação? Tu vai ter as tuas sapatas, as tuas vigas e os teus pilares, e tu vai usar o tijolo meramente, um tijolo para vedar a estrutura, porque quem vai fazer toda a estruturação vai ser as vigas e os pilares. E tu vai usar um tijolo só de vedação, aqueles com os furos na horizontal, né, e tal, que se torna uma construção, às vezes, mais rápida, mas ela se torna mais cara.
Mas tem que caprichar mais na estrutural. isso aí. Aí o que acontece? Mas tem a vantagem de poder tirar paredes e tudo mais. Isso aí, tem a vantagem de poder tirar paredes. A questão da alvenaria estrutural se torna uma obra mais barata, porque acontece, tu vai levantar as fundações, a viga de fundação, ali a sapata, a viga, ou a micro, esse tipo de fundação que precisar. Tu vai fazer o que? Tu vai utilizar os tijolos portantes, que eles têm laudo, né, de resistência e tal, que hoje a Caixa pede isso também. Tu não pode chegar, tu vai colocar lá na PCI, na proposta de construção individual, eu vou fazer alvenaria estrutural. Já me aconteceu de eu chegar numa obra, eles colocaram que era alvenaria de vedação e era alvenaria, executaram com alvenaria estrutural. E aí? Derruba? Não, aí tu mudou. Eu tive que fazer o apontamento e aí alterar na verdade, eles que tiveram, o engenheiro teve que se pronunciar e ver lá com o banco e tal. Aí, daí não sei o que aconteceu, porque não passou por mim. Muda, né? É que muda a análise, porque tu imagina, tu mandou um financiamento que o valor, exatamente, né, que ia ser feito de um jeito e depois tu fez de outro. Só que quem vai fazer a vistoria tem que enxergar isso, tem que fazer esse apontamento. Os caras são ligeiros também, né? Mas pode acontecer, por exemplo, tu chegar e tu lá... chega lá e tu pega, beleza, o tijolo é estrutural, tu pede o laudo do tijolo? Geralmente vem escrito do lado IST. O tijolo tem escrito EST de estrutural. Se não tá, eu pergunto para eles mandarem o laudo de resistência, que tu sabe que foi feito um ensaio de resistência, que aquele tijolo realmente pode ser utilizado para alvenaria estrutural. E já aconteceu de tu chegar lá e o tijolo errado? Já. Mas aí eu mandei e eles mandam o laudo, daí já bem tranquilo. Já aconteceu no início, aconteceu bastante isso, sabe, deles comprarem. Daí eu só abri uma... A gente chama de PEPT, né, que é... que é uma pendência documental para eles anexarem os documentos, né, que faltam, Sim, né? é possível ajustar. Isso aí. Mas a alvenaria estrutural, ela se torna, às vezes, mais em conta. Mas tu pode abrir igual, tipo, não pode sair removendo um monte de paredes, né? Mas alguma coisa tu consegue remover, né? Sim, mas eu vejo pelos que tem de imóvel de revenda daí, que aí o pessoal tem que solicitar que um engenheiro vá lá olhar e tudo mais, porque não é bem assim, né? Sim, não é bem assim. Então, onde é estrutural, é diferente. Sim, exatamente. Estamos chegando ao final de mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Vamos fazer uma breve pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Futura Luz. A Futura Luz, fundada em 2014 em Bento Gonçalves, é referência em iluminação, com vasta experiência, oferecendo produtos exclusivos e modernos de alta qualidade, desde soluções em iluminação e material elétrico até o desenvolvimento de projeto luminotécnico. A empresa se destaca pela inovação, testando os melhores LEDs e acompanhando todas as etapas dos projetos de iluminação. Atende residências, indústrias e estabelecimentos comerciais, garantindo projetos personalizados e eficientes que atendem às necessidades de seus clientes. Programa Construção em Alta, todas as terças, às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM.
Bem-vindos de volta. Quero agradecer então a nossa convidada de hoje, a engenheira Karina Cussô, por trazer tanto conhecimento e informação do seu dia a dia de trabalho. Karina, quem quiser saber mais, quem quiser mais informações, quem quiser trocar uma ideia, teus canais, contato, rede social, não sei o que tu quer divulgar aí. Olha, se o pessoal quiser me encontrar lá no Instagram, é Engie Civil Karina Cussô, é bem longo, né? Mas coloca lá Karina Cussô, já vai encontrar bem tranquilo. Com K, né? Karina com K. É, Karina com K, bem falado. E eu resido em Carlos Barbosa, né? Presto trabalho em toda a nossa região aqui, desde Barbosa, Garibaldi, Bento, Farroupilha, tenho obra em tudo quanto é lugar, Bom Retiro, até São Marcos, já fiz para amigos em São Marcos. A área da atuação é grande, né? É grande. E você que está nos ouvindo, muito obrigada pela companhia. Lembre-se de seguir o @podcast Construção em Alta. Também acompanhar nossos perfis, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. O nosso próximo encontro, então, já está marcado para a próxima terça-feira, às 19 horas. Mais um programa recheado de informações e novidades no mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá. Boa noite.